Olá, meus irmãos e irmãs, paz e bênçãos de Deus a você, sua vida, sua família, onde você está, que a bênção de Deus chegue até você. Neste dia 3 de julho, um domingo, a nossa igreja se alegra celebrando Cristo ressuscitado. Mas também a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois apóstolos de Jesus, colunas da igreja. Vamos hoje refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, aliás. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meus amigos e amigas, São Pedro, aquele apóstolo que Jesus escolheu como pedra da fé, e lhe deu o nome de pedra. Ele chamava Simão, Jesus trocou o nome dele. Você vai chamar pedra, que é Pedro, né? Então, pescador da Galileia, Simão Pedro responde ao chamado de Jesus, que logo lhe dá o apelido de Cefas, né? Rocha, pedra, e faz dele o responsável pelo grupo dos apóstolos, né? Pela igreja. Por que Jesus escolheu Pedro e não escolheu outro? O evangelho que lemos explica. Quando Pedro diz a Jesus: tu és o Filho de Deus, o Messias, Jesus compreendeu que quem revelou a ele a sua identidade divina, a identidade divina de Jesus, foi o Pai do céu. E como Jesus era fiel cumpridor da vontade do Pai, Jesus percebeu que Pedro foi escolhido pelo Pai para ser o cabeça do grupo apostólico e o chefe da igreja. Depois da ascensão de Jesus, Pedro assume a direção da comunidade em Jerusalém. É o primeiro a reconhecer a necessidade de abrir a igreja para os não-judeus, quando ele foi na casa de Cornélio, que era um militar romano, e batizou todo mundo. Em Roma sofre o martírio por volta do ano 64. E Pedro é a pedra da igreja. Não existe fidelidade a Jesus sem passar por aquele que ele escolheu para representá-lo aqui nesta terra. E também Paulo, de perseguidor dos cristãos, passa a apóstolo de Cristo. Paulo foi o primeiro grande missionário da igreja que evangelizou os pagãos. 4 grandes viagens apostólicas no meio dos pagãos. Evangelizou os povos não judeus. Fundou várias comunidades, escreveu cartas com temas teológicos profundos, orientações pastorais preciosas. Sofreu martírio em Roma no ano 67. Pedro e Paulo são considerados colunas da igreja, pedras da fé cristã. E Pedro
está presente hoje na pessoa do Santo Padre, o Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro, que foi o chefe da igreja de Roma. De Jerusalém, ele foi para Roma, onde foi martirizado. Então, bendigamos a Deus pela nossa igreja ter esse centro de unidade na pessoa de Pedro. Jesus disse a ele: tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Está lá no Evangelho de João. Depois da ressurreição, Jesus 3 vezes confia a Pedro, a missão de ser o pastor da igreja, que é o rebanho de Cristo. Portanto, nós que somos dóceis à vontade de Jesus, nós que amamos Jesus, nós acatamos o que ele decidiu para a igreja. O ministério de Pedro, o ministério do Papa, é decisão de Jesus. Por isso, quem ataca o Papa, quem critica e desdenha do Santo Padre, está atacando, criticando, desdenhando o próprio Jesus, que deu a Pedro essa missão de confirmar na fé os seus discípulos e discípulas, seus seguidores. Oremos pelo Santo Padre, o Papa, para que ele cumpra essa missão difícil e espinhosa que lhe cabe nesse tempo tumultuado que vivemos. Que o Papa Francisco tenha saúde, tenha ânimo e conte sempre com nossas orações. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, abençoe todos aqueles que festejam nessas festas juninas tão bonitas, os apóstolos Pedro, e os santos Antônio e João Batista. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.